Seja muito bem-vinda à aula 2 do nosso aquecimento da Jornada Logista 4 em 1. Evento que acontece na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, ao vivo, às 8 horas da noite. O nosso evento eu vou te entregar o passo a passo para você conquistar o faturamento do mês da sua loja em apenas uma semana. Ou seja, além de multiplicar o seu faturamento, conquistar de fato uma loja de sucesso, mesmo começando do absoluto zero. Então sejam muito bem-vindas a a nossa semana de lives. Aqui nós estamos construindo o nosso aquecer de motores, o nosso afiar de machados. Então seja muito bem-vinda. Você minha aluna, ou você que não é aluna também, você que está chegando agora, você que é uma novata por aqui, nunca assistiu nenhum conteúdo meu, seja muito bem-vinda, tá? Vamos lá, gente. Hoje, mais uma vez, vou trazer aqui para vocês um papo gostoso, leve, prático, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa ter sempre muitas estratégias e muita postura, muita atitude de empreendedora de sucesso, principalmente aqui no nosso nicho infantil, né? Então, mais uma vez, essa manhã eu vou trazer para vocês muito conhecimento, tá? Hoje o nosso tema é sobre comportamentos, hábitos e decisões, né? Que fazem uma lojista de sucesso se diferenciar de uma lojista comum. Então, hoje a gente vai ver as principais diferenças entre esses hábitos, essa postura e esse comportamento das lojas comuns em relação a lojas que vendem todos os dias. A gente sabe que algo separa, né? Não adianta você falar, o varejo tá ruim, as lojas não vendem, não é isso. Se tem pessoas tendo resultado, se tem pessoas vendendo todos os dias, o problema não está no mercado, e sim está em nós, no nosso comportamento, nas nossas decisões e nos nossos hábitos diários. E é isso que eu vou tratar com vocês hoje. A gente vai fazer uma grande comparação das pessoas que têm sucesso, que vendem todos os dias, das lojas que são mais do mesmo e tem aquela loja que fica sempre no sufoco, né? Apagando incêndio. Então aqui, gente, é importante que vocês se identifiquem com tudo que eu vou falar, tá? Eu sei que muitas verdades, elas são duras, né? Da gente encarar, da gente engolir, mas aqui você tá num ambiente de aprendizado. Então eu quero que você pegue todas as ideias, tudo aquilo que eu for falando e você identifique, olha, eu faço isso, eu cometo isso. E aí, qual que é o ponto importante? É você identificar onde você tá errando, aonde você tá ali comprometendo o seu resultado e se transformar e fazer a mudança e pensar naquilo que você pode fazer para mudar essa realidade. Que só de você estar aqui já é um grande passo, já é o seu primeiro passo, certo, gente? Então vamos lá, vocês estão preparadas sim ou não? Coloque aí pra mim no chat, eu quero interação de vocês, tá? Eu quero que vocês falem de onde vocês são, eu quero que vocês se identifiquem com cada coisa que eu for falar aqui. Coloca pra mim cabecinhas explodindo, tá? Quando fizer sentido pra vocês, porque eu quero de fato que faça sentido, que vocês saiam daqui hoje diferente, tá? Vocês entraram de um jeito, eu quero que vocês saiam diferente, porque essa é a missão do nosso aquecimento. Eu vou estar aqui com vocês, né? Já tive ontem, vou estar hoje, até sexta-feira a gente vai ter esses encontros matinais, né? Às 8 horas da manhã, para que você possa já ter uma mini transformação, certo? Para que no evento da semana que vem você já esteja pronta, tá? Então coloca aí, oi Gi, bom dia, olha só minhas soberanas por aí, maravilhosas. Vamos lá, gente, coloca aí de onde você é, se você é nova aqui, se é a primeira vez. Olha só, São Joaquim do Monte, Cuiabá, que beleza, gente, olha, Canaã dos Carajás, Pará, que legal. A Regiane, né? Soberana Pro, maravilhosa, lembrei de você aqui. Vamos lá, gente, olha só, coloque aí, primeira vez, muita gente também primeira vez aqui me ouvindo, então vamos lá, vamos ao trabalho, não é mesmo? E lembrando vocês, gente, deixa eu até colocar aqui, quem ainda não se inscreveu para a nossa jornada da semana que vem, coloca aí para mim, se você não tá inscrita, você precisa se inscrever. Ô, Ana, e como que eu vou me inscrever? Você vai digitar no chat jornada, tá? Eu vou fixar aqui para vocês lembrarem, tá? Aqui, ó.
Pronto, fixei, ó. Se você ainda não tá inscrita no nosso evento que começa na semana que vem, na segunda-feira, você precisa comentar jornada para você garantir sua vaga, porque aí você vai lá no direct, faz a sua inscrição, você vai cair no grupo de avisos ali que você precisa para ter as informações, os materiais e tudo mais, e aí você vai poder participar na semana que vem do nosso grande evento Jornada Logista 4 em 1, tá, gente? Não precisa fazer nada a mais, é só estar, se você já está inscrita, já está no grupo, então você precisa participar todos os dias do nosso aquecimento para se preparar para o momento da semana que vem, tá bom? Vamos lá então, gente, sem mais delongas, ó, lembrando que no final dessa aula eu também vou receber uma aluna, um case de sucesso para inspirar vocês, então no finalzinho ali, nos 10 minutos finais da nossa aula, a gente vai chamar um case de sucesso para poder inspirar vocês também dentro dessa jornada, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, as aulas, quem tá perguntando se vai ficar gravado, tá ficando gravado sim, viu, gente? Tanto no meu perfil quanto no YouTube. Depois eu vou postar o link da playlist, a gente vai fazer uma playlist de todas essas aulas, esses aquecimentos, para quem não pode participar agora, tá muito na correria, pode assistir à noite. Mas é importante que você assista até à noite, porque no outro dia já tem live de novo, né? Ou se puder participar ao vivo, é muito mais gostoso, não é mesmo? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vocês sabem que eu sou papum, né? Preto no branco, e aí eu quero valorizar o tempo de vocês também. Vamos lá, gente, hoje o nosso tema é a grande diferença, o que separa uma lojista comum, né, que vende produtos, que vive no sufoco, que vive apagando incêndio, de uma lojista que vende todos os dias, que é reconhecida no mercado, que tem uma operação que dá lucro, né, ela não fica só ali pagando contas. E aí eu quero trazer isso para vocês, eu quero perguntar para vocês o que você acha que separa a pessoa que é uma amadora de uma lojista referência, reconhecida, profissional. O que vocês acham que é o principal ponto? Comenta no chat para mim, na sua visão, o que diferencia essa pessoa que tem resultado da que tá o tempo todo reclamando, o tempo todo no sufoco, o tempo todo ali, sabe, no vermelho. O que vocês acham que diferencia? Coloque para mim para eu saber a visão de vocês e depois eu vou trazer vários pontos que diferencia esses dois tipos de loja, tá? Para vocês poderem se identificar com esses erros, tá? Ó, a nossa amiga Luana, Luana Raquel, ela falou que o medo. Ontem a gente falou de medo, lembra? A gente falou dos medos, a gente falou das crenças, e eu concordo com a Luana, tá? O medo, muitas vezes, acaba separando a lojista amadora da profissional. Por quê? Porque a gente viu ontem, aquela lojista que sabe lidar com o medo, não é aquela que não tem medo. Não existe pessoa destemida que não tenha medo. O medo é natural do ser humano. O problema é quando o medo nos limita, quando ele é algo que puxa para baixo, que não deixa você dar o passo, entende? A gente falou disso ontem. Para quem estava aqui ontem, já sabe do que a gente está falando. Que a gente precisa saber lidar com o medo, quebrar essas crenças. Então, esse é um ponto muito importante que a nossa amiga falou. Muitas vezes, esse medo te trava, então vai fazer você continuar sempre ali, na mesma, sempre naquele amadorismo, nunca investe em conhecimento, sempre tá ali né, só buscando, esperando o cliente chegar. Então, isso é importante que a nossa colega colocou aqui em relação a medo. A nossa amiga Denise falou o seguinte, constância. Isso é muito importante, Denise. Com toda certeza, a constância é uma das coisas que separa a loja comum da loja de sucesso, porque a constância, ela nos traz resultado, ela nos traz consistência, né? Não adianta você fazer uma vez só, não adianta você fazer um story só, não adianta você postar uma vez por mês, tem que ser feito todos os dias. Tudo aquilo que você precisa fazer todos os dias. A repetição, a constância vai trazer o resultado. É como você plantar uma semente ali no solo. Se você jogar a semente e esquecer da semente, muitas vezes ela não vai brotar. Muitas vezes ela não vai dar em nada. Por quê? Porque a gente tem que cuidar desse solo. Tem que cuidar, tem que molhar, tem que ter paciência, tem que aguardar, né, o processo. Então, a gente tem que ir cuidando todo dia, tem que ir pingando uma aguinha todo dia, tem que ir cuidando da terra. É isso que faz a gente ter resultado.
Então, a constância é um ponto muito importante. Muito bem, gente, muito bem. Que mais? Olha a Patrícia, olha o que a Patrícia falou, estratégia. Perfeito, gente. Com certeza a estratégia também separa a lojista comum da lojista que tem sucesso, que vende todo dia. Por quê? Porque ela é estratégica no trabalho dela. Ela não precisa trabalhar mais. Ela, usando estratégia, ela trabalha menos e ela trabalha melhor. Ela conquista mais resultados. Tudo que a gente faz dentro da loja precisa ser intencional. Desde o espaço que você está fazendo ali, montando na sua loja, até a sua vitrine digital, os conteúdos que você tem colocado, as campanhas que você vai fazer, tudo precisa ser estratégico. E aí você vai poder trabalhar menos e ter mais resultados, né? Então, perfeito, Patrícia, é isso mesmo. Olha, a Alice comentou um ponto bacana também, gente. Vocês estão de parabéns, viu? Muito bom. Ó, fiado. Isso também é um ponto, gente, que separa as lojistas amadoras das profissionais. Todo mundo sabe que o fiado é algo que prejudica demais o fluxo de caixa. Porque o cliente, ele vai pagar você depois que ele vai usar o produto, se ele quiser ainda, né, gente? Porque a gente tem muito problema de inadimplência no mercado. E principalmente em cidades pequenas. Então, assim, ele vai pagar quando ele puder e se ele quiser. Porque se ele quiser, ele também vai dar um bolo em você e nunca vai pagar, tá? E aí fica difícil. Então, isso também interfere, tá? Olha lá, a nossa outra colega colocou aqui, ó. Organização e bom atendimento, com certeza. Uma lojista organizada, que tem planejamento, que tem um bom atendimento, que tem um atendimento humanizado, ela sai 1000 vezes na frente das suas concorrentes, de uma loja comum. Muito bem. Posicionamento também. Aquela loja que você entra ali no Instagram e você vê tudo lindo, maravilhoso, que, né, dá gosto de ver, dá gosto de ficar, com certeza eu quero ser cliente dessa loja. Eu não quero ser cliente daquela loja que posta as coisas tudo cortadas, que posta vídeo tudo escuro, tremido, feio, né? A gente não quer, a gente quer o bonito, o estético. A estética vende, o bonito vende mais. Então, o posicionamento e também as regras, né? Aquela lojista que tem posicionamento, que é firme, que ela sabe o que quer, que ela não fica, né? Ela sabe falar não quando precisa, né? Então, isso também é posicionamento, tá? É super importante também. Estudo e constância. Olha só, aqui também tem um ponto importante, que é o conhecimento. Então, o que mais separa as lojistas comuns da lojista que tem resultado todo dia é o conhecimento, gente. Porque aquela pessoa que ela não tem nenhum conhecimento, ela sempre vai ficar no mesmo patamar. Ela nunca vai se desenvolver, ela nunca vai, né, ter habilidades melhores e se capacitar para poder ir para o ponto B. Lembra que eu falei ontem, na live de ontem? O que você vive hoje, para você viver um nível maior, você precisa ser uma pessoa melhor. Você precisa ter mais habilidade, mais competência. Não é que o mercado vai melhorar, o varejo vai melhorar. Gente, deixa eu falar uma verdade aqui para vocês. Vocês sabem que eu sou muito sincera, que eu não sou dessas de ficar contando contos da Disney para vocês, das princesas, do final feliz. Não é sobre isso. Vocês sabem que eu sou muito real aqui e objetiva. E eu vou falar uma verdade para vocês agora, tá? Se você tem a esperança que a economia vai melhorar, que o país vai melhorar, que, sei lá, o governo vai melhorar, que as pessoas que o varejo vai ficar mais interessante daqui a alguns anos, que isso, que aquilo, esqueça. Deixa eu jogar uma verdade na sua cara agora. Desculpa, mas cada vez vai ficar mais difícil o varejo, o consumo, o mercado, cada vez mais difícil. Ana, você tá louca? Você não deveria estar falando isso. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que isso vai acontecer. Eu não tô aqui para mentir para você. Cada vez vai ficar mais difícil. Mas e aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se preparar. Porque quando uma coisa fica mais difícil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais habilidades e mais competências para poder encarar essa onda mais difícil. Entende? Então, se você estiver preparada, você vai surfar essa onda de boa. Não é que vai ficar difícil para você. Se você estiver preparada, você vai nessa onda, você vai surfar, você vai ter muito resultado. Porque cada vez, quem estiver preparado, cada vez vai ter mais resultado. Porque hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, tanta coisa nova,
a gente vai botar muito dinheiro no bolso. Hoje, o nosso marketing, ele é muito democrático, né? Antes era muito caro fazer marketing, antes era difícil atingir pessoas. Hoje, quem tiver preparado, vai ser cada vez mais difícil, mas quem tiver pronto e preparado, cada vez vai colocar mais dinheiro no bolso, porque hoje a venda, você pode vender para o Brasil inteiro, você pode fazer envio, você pode entrar em outros nichos também, você pode fazer muita coisa, tá, gente? Mas para isso, o que acontece? Você precisa estar pronto, você precisa investir em conhecimento, você precisa estar sentado na mesa certa e não ficar só nessa de, eu vou fazer sozinho, vou pegar uma live da Ana aqui e vou tentar e vou fazendo. Você vai perder seu tempo e você vai perder dinheiro, porque sozinho a gente não consegue evoluir. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Então, pega essa verdade. O mercado vai ser cada vez mais acirrado, cada vez mais difícil, cada vez mais desafiador, tá? Porém, quem tiver preparado vai surfar a onda e vai ganhar muito dinheiro. Mas você precisa querer. Quem quer aí transformar a sua vida, transformar a sua realidade? A gente fala de loja de sucesso, mas na verdade a gente tá falando do quê? A gente tá falando de uma vida melhor, né, gente? A gente tá falando de liberdade, a gente tá falando de poder curtir mais os nossos filhos, a gente tá falando de poder viajar, de poder tirar um salário da loja. Na verdade verdadeira, é isso que a gente quer no final das contas. E como consequência, também a gente consegue ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais interessante, mais competente, uma pessoa que senta numa mesa e sabe conversar, uma pessoa que não senta numa mesa para fazer fofoca, para falar mal dos outros, uma pessoa que de fato você quer parar para ouvir. Não é maravilhoso isso, gente? Olha só, tem 80 pessoas aqui, vocês estão paradas ouvindo eu falar. Então isso para mim é o meu maior presente, né? Às vezes não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre essa parte financeira, mas você ser uma pessoa interessante que abre uma live e as pessoas te ouvem, você senta numa mesa e as pessoas querem te ouvir, querem estar perto de você, isso vale mais que dinheiro. Você concorda, gente, comigo? Sim ou não? Coloca aí. Então, na verdade, tudo que a gente quer é isso. É a gente conquistar uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor para as pessoas ao nosso redor, para os nossos filhos. E você sendo empreendedora e você dando certo na vida, o que acontece, gente? Você não vai só melhorar a sua vida, você vai melhorar o futuro, as próximas gerações. Porque nós, empreendedores, nós somos pagadores de impostos. A receita do país vem do nosso bolso. Então, se a gente não fizer isso, se a gente não trabalhar, o que vai ser das futuras gerações, não é mesmo? A gente impacta na sociedade. Muitas vezes você olha assim e fala assim, tem uma lojinha aí. Não é uma lojinha. Um CNPJ é geração de emprego, gente. Você está pequena agora, mas você será grande no futuro. Você vai gerar emprego, você vai alimentar famílias. Então, o impacto é gigantesco se você parar para pensar. Então, é essa cabeça que a gente tem que ter, tá bom? Falando em conhecimento. Deixa eu ver o chat aqui que fugiu um pouquinho. Planejamento, muito bem, também interfere. Eu já vou falar sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. O que mais que vocês estão falando? Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Coloca aí pra mim se tá fazendo sentido. Cabecinhas explodindo. E vamos lá. Agora, vamos entrar um pouco... Eu pedi a opinião de vocês. Foi legal. Vocês trouxeram muitos pontos, né? Que com certeza impacta muito nessa diferença entre a loja comum e a loja profissional. A loja que tem resultado. Bacana. Agora eu vou trazer um pouco do meu olhar também, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar tópicos e pilares dentro das lojas e vamos falar do comportamento das lojas comuns e da loja que vende todo dia, da loja que é profissional, tá? Vamos lá. O que acontece, gente? Vamos pensar na primeira coisa, na mentalidade. Como que é a mentalidade de uma lojista comum, tá? E eu quero que vocês se identifiquem e coloquem pra mim, olha, Ana, eu penso assim, eu faço isso, eu falo isso. Coloca aqui pra mim, não é vergonha nenhuma, tá? Você identificar esse erro, porque é importante você identificar pra você se transformar e evoluir, tá? Então, primeira coisa, a mentalidade. A mentalidade de uma loja comum é a seguinte, gente. Ela chega, ela fala assim, vou abrir um CNPJ, vou comprar umas roupinhas aí, vou montar minha lojinha. A grande característica e postura de uma lojista amadora a primeira coisa é falar que ela tem uma lojinha.
Vocês já falaram isso? Coloque aí no chat pra mim. Se você já falou isso, alguém te perguntou alguma coisa, aí você fala assim, tem uma lojinha de roupa. Então, a primeira coisa que impacta no resultado é a forma como você enxerga o seu negócio. Se você enxerga o seu negócio como pequeno, pequeno ele será. Ele sempre vai ser uma formiga, porque a energia, a mentalidade, a visualização do nosso negócio interfere muito no nosso resultado. Olha lá, já e hoje odeio, já falei que eu tenho lojinha. Vão se identificando, gente, vão falando aí, conforme eu for falando, vocês vão colocando pra mim. Então, a primeira característica da loja comum é essa, é a mentalidade de formiga, né? É aquela que fala assim, eu tenho uma lojinha, eu tenho um negocinho. E aí assim, eu vou criar a loja para ajudar meu marido nas contas, eu vou fazer uma renda extra. Muitas vezes é o pensamento quando a gente inicia, né? De fazer uma renda extra ou uma transição de carreira. Eu tenho muitas alunas em transição de carreira que montam a loja e falam assim, eu quero fazer essa renda extra e depois eu deixo o meu emprego, deixo a minha CLT. Tá tudo bem, mas o importante é que você não caia você fique sempre assim estagnada. Você precisa evoluir, você precisa pensar dessa forma no início, mas depois você vai evoluindo a sua mentalidade, tá? Isso é muito importante, tá bom? Aí, vamos lá pro segundo ponto. Outra coisa que a lojista comum faz em relação à mentalidade, ela tem vergonha de falar que ela é empresária. Alguém de vocês aqui já teve essa vergonha? Muitas vezes você vai lá no médico, na consulta, aí a pessoa pede a sua profissão e você até gagueja, porque você não consegue falar para a pessoa que você é empresária. Quem tem essa vergonha? Muitas vezes a gente não sai nem da boca, não consegue sair porque a gente sente esse medo, essa vergonha de falar que a gente é empreendedora, que a gente é empresária, porque não se sente merecedora, porque você acha que tem essa lojinha e você fala, não, mas empresário é aqueles que têm fábricas, que faturam milhões. Entende? Então isso é escassez, é crença que você não merece aquilo, que você não é capaz, que você nunca vai chegar lá, tá? Olha lá, quem que já cometeu isso? Essa vergonha, né, de falar que é empresária, que é empreendedora. Muitas de vocês, olha só que legal, todo mundo se identificando. Então isso também é um perfil de loja comum, porque aí você sempre vai ficar naquela crença. E por que eu tenho essa crença, Ana? Lembra que a gente comentou ontem que a ordem natural da nossa sociedade é a gente nascer, crescer, ir pra escolinha, depois fazer o ensino médio, depois arrumar um emprego, depois se aposentar? Porque essa é a história que é contada pra nós. Essa é a história que muitas vezes a nossa família conta pra nós. E aí a gente vai enraizando crenças que vai limitando o nosso crescimento, tá? Muitas vezes a sua família já passou por algum problema financeiro, alguma briga de herança, aí você cresceu ouvindo na sua casa que dinheiro traz discórdia, que dinheiro é ruim, que o rico é ruim e que o pobre é o coitadinho. Então, não é só dentro de casa, é dentro de toda a nossa sociedade. Se você pegar uma novela, por exemplo, que muitos de nós assistimos, né? Hoje, graças a Deus, eu não assisto mais, já faz uns bons 5 anos, 4 anos aí, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e eu indico que você faça também. Para de assistir televisão, gente, não assista televisão. Porque, olha só, se você pegar uma novela, todo o enredo, a história da novela é sempre a mesma. A vilã é sempre aquela rica. É sempre aquela que tem a empresa, que é filha do pai, que não sei o que, que não sei o que. E a pobre, aquela que é miserável, ela é sempre a mocinha da história, a boazinha. E aí sempre vai ter aquele final feliz, que daí aquela moça rica, ela vai se dar mal e a pobrezinha vai ser feliz para sempre. Então é isso que a gente recebe dentro da nossa sociedade, dentro das escolas, dentro dos filmes, dentro das novelas. É isso que a gente recebe. E muitas vezes dentro da nossa casa. Eu tenho certeza que os pais de vocês, os avós de vocês, sempre tiveram essa crença, né? Os meus pais, a minha avó sempre fala isso. Porque isso é muito caro, isso não é pra nós. E crença de dinheiro, crença de merecimento, sabe? Falar que o dinheiro é amaldiçoado. Então tudo isso vai bloqueando o nosso crescimento. E aí a gente chega na hora de falar a nossa profissão, a gente tem vergonha.
A gente tem medo porque acha que é errado empreender, acha que é errado vender, acha que é errado sonhar. E deixa eu falar um negócio pra você. Se você não sonha, meu amor, você já morreu e você nem sabe. Se você não tem sonho hoje, se o seu sonho... Cadê seu sonho? Coloca na sua cabeça o seu sonho, nesse momento. Qual que é o seu maior sonho da sua vida? Coloca ele na sua cabeça. E aí eu quero perguntar pra você, esse sonho ele assusta você ou não? Ou é um sonho comum, é um sonho básico, é um sonho bege que qualquer um consegue? Se o seu sonho não te assusta, é porque ele é pequeno demais pra você. Ele é pequeno demais pra você. Então o seu sonho ele precisa te assustar, ele precisa tirar você da zona de conforto, porque senão você vai ser sempre mais do mesmo. Eu quero que vocês sejam intensas, eu quero que vocês queiram mais da vida, assim como eu. Eu sempre fui uma pessoa muito grata, graças a Deus, mas eu sempre fui uma pessoa inconformada com a minha realidade. E eu sempre vou ser, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar. Eu acho que a gente sempre pode mudar. Eu acho que sempre tem algo pra gente aprender. Algo novo. Algo que vai transformar vidas. Não é só sobre riqueza e dinheiro que eu tô falando. É sobre transformação. É sobre impacto. Olha quantas pessoas a gente tá impactando hoje. Olha quantas pessoas você impacta dentro da sua loja. Com seus clientes, na sua comunidade, né? Na sua família. Então... a gente precisa aprender a não se sabotar. A gente precisa aprender a ter essa mentalidade de sucesso. Isso separa uma lojista comum de uma lojista que vende todo dia e tem muito sucesso, tá? Cabecinhas explodindo, gente, sim ou não? Coloca aí pra mim se o seu sonho te assusta. Se o seu sonho não te assusta, ele tá pequeno demais pra caber aí dentro de você, tá? Você tem que ter frio na barriga. Tem gente que fala assim, ai, Ana... ai, tá bom assim, viu? Já tô vendendo, já tô pagando as contas do mês. Ó, essa mentalidade também. Separa uma lojista comum de uma lojista de sucesso. Ah, eu só quero vender pra pagar as minhas contas. Experimenta falar isso. Experimenta externalizar isso na sua boca. É exatamente isso que você vai conquistar. É só o dinheiro pra pagar os boletos, nada mais. Então, a gente precisa reprogramar. Reprograma, gente, esse mindset, essa chavinha, porque é isso que vai trazer resultados para vocês. Outro comportamento, gente, de pessoa que é comum das lojistas de sucesso é o seguinte, o medo de pagar imposto. Você tem medo de pagar imposto? Fala pra mim. Quando a gente começa uma loja, a gente cria uma MEI, certo? A MEI é uma fase da nossa empresa. Ela é a infância, repete comigo, o MEI é a infância do empreendedor, é a infância da empresa, é a infância da loja. Você cria uma MEI, porque daí você não paga imposto, você tudo. Só que daí eu conheço muita gente, inclusive dentro da minha comunidade, tá, gente? Que fica escondendo o jogo, que não declara ali a venda, não declara para não pagar imposto, tá? E aí, se você ficar toda vez nesse joguinho de gente pequena, tá? Porque MEI é infância, você tem que entender isso. O MEI é a infância, é os primeiros passos, entendeu? Depois que você vai para um outro nível, você tem que jogar um outro jogo, você tem que ir para um outro, você tem que ir para um próximo passo, um próximo nível. Vai pagar imposto? Vai, mas, gente, faz parte do jogo. Se você tá pagando mais imposto, quer dizer que você tá faturando mais, entendeu? Então, para com esse medinho de ficar mudando de fase, porque aí vai cair na nossa live de ontem. Lembra que eu falei do último medo, que é aquele medo de passar pro próximo nível? É esse medo do MEI, que você fica lá o tempo inteiro nessa MEI. Tem gente que cria várias MEIs, gente, pra não estourar. Aí vai criando um monte de MEI. E aí, quando vai faturando os pedidos, manda cada pedido numa MEI. Isso daí, gente, é loucura. Não precisa disso, tá? Você tem que pensar alto, você tem que sonhar, você tem que visualizar para você ter mais da vida, tá bom? Certo, gente? Então, vamos para cima. Então, essa é a primeira coisa, a mentalidade diferente da loja comum, da loja de sucesso. Vocês entenderam? Fez sentido até aqui? Identificaram vários erros? Então, vamos pro próximo. Agora, vamos pensar... Deixa eu só tomar uma água que minha garganta tá seca. Coloca aí pra mim, cabecinhas explodindo, tá? Boa, vamos lá. Agora, vamos falar, gente... A gente falou de mentalidade. Agora, vamos falar de planejamento, tá?
Como que é o planejamento? Qual que é a grande diferença de um planejamento amador, de uma loja comum, de uma loja de sucesso? Uma loja comum, primeiro que nem sabe o que é um planejamento. Não sabe o que é planejamento. Ela entra no mês, ela entra numa coleção, ela entra no ano dela, ela não sabe o quanto ela quer vender, o quanto ela precisa vender, quais são as ações que ela vai fazer no mês. Ela não sabe nada. Alguém se identifica com isso? Não tem problema. Se você não sabe disso também, não tem problema. Você vai falar, Ana, eu sou essa pessoa. Assuma o seu papel. A primeira coisa que você precisa fazer é assumir que você não faz, que você não sabe, que você tá no escuro. Eu chamo isso de lojistas morcego. Lojista morcego é aquela lojista que ela não gosta da luz, ela gosta da escuridão. E aí você entra no seu mês, você não sabe nada. Qual que é a meta? Não sei, não tenho. Quanto eu preciso vender? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Não sei, não faço ideia. Qual que é o seu custo fixo mensal? Nem imagino, eu só vou pagando as contas. Quanto você tem em média de boleto de fornecedor para pagar por mês? Não sei. Você tem sistema? Não tenho. É tudo no caderno, é tudo na folhinha lá da padaria. É assim que eu faço. Essa é a loja comum. Essa é a loja que não tem clareza nenhuma, né? E quando eu falo isso, gente, de sistema, de planejamento, às vezes você fala assim, Ana, mas não é meu momento fazer planejamento. Planejamento é para lojas que têm mais de 10 anos de mercado, mais de 5 anos de mercado, que já faturam alto. Nada disso, gente. Se você abrir o CNPJ, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar um sistema. É você compilar suas informações. Por mais que você venda R$500 no mês, você tem que ter tudo organizado. Você tem que ter dados para você poder crescer. Você tem que ter a sua planilha de markup, de precificação. Você tem que saber o quanto você tem que precificar o seu produto para pagar todas as contas da loja. Será que você sabe isso? Fale para mim se você sabe. Fale para mim se você sabe quanto você tem que precificar. Ou se você é aquela pessoa amadora que vai ver um vídeo na internet e vai falar que o preço é assim, ó. Você compra uma camiseta, bota 60% e bota para vender. Ou você bota vezes 2 e bota para vender. Bota vezes 2,1 porque é a média do mercado. As pessoas falam isso, que é a média de mercado. Só que, gente, entenda, existe realmente um padrão. Não dá para você precificar vezes 3, vezes 2,8, 2,5. Existe uma média ali entre 2, 2,3 que a gente tem que enquadrar ali dentro. Mas entenda que você tem o seu markup ideal de acordo com seus custos. Cada loja tem um custo diferente. Muitas vezes você tem uma loja física de 2 andares, com 5 funcionárias. Às vezes o seu markup é diferente da loja online, que tá lá dentro do quartinho, dentro da casa, que não tem aluguel, não tem conta de luz, não tem nada para pagar. Então o markup é diferente de uma realidade para outra. E a gente tem que dominar isso e entender principalmente sobre a questão do planejamento. A lojista comum, ela não domina nada. Ela simplesmente vai entrando no mês e vem ao que vier. Quem é assim, gente? Coloque aí pra mim. Quem é assim, que pisa no mês sem saber nada? Meta, planejamento, ação, datas comemorativas daquele mês. Se você é essa pessoa, você é uma lojista comum. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa de conhecimento para mudar essa realidade. É por isso que você tá aqui, tá bom? Outra coisa, aí como que age a lojista de sucesso, que vende todo dia em relação a planejamento? Essa lojista, gente, ela faz o quê? Ela planeja o ano todo. Ela define as metas do ano, ela define metas de coleção, ela define metas de trimestre, de semestre, anuais, tudo isso. Por mais que você venda R$500 por mês, você é uma empresa. Você precisa ter essa mentalidade se você quer crescer, tá? Então, vamos planejar o nosso ano, o nosso mês, o nosso semestre, o nosso trimestre? Pelo menos isso em relação a metas, né? Porque se você tirar uma meta, você já vai conseguir ter ali um planejamento de compras, né? Que eu ensino muito isso dentro da minha comunidade. Um planejamento de compras para você saber exatamente o quanto você tem que comprar de acordo com aquilo que você quer vender. Porque é isso que a gente tem que pensar, né? Então, o que acontece? Essa lojista de sucesso, ela tem planejamento. Ela chega no mês dela, ela sabe todas as datas especiais, ela sabe todas as ações que ela vai fazer no mês, ela já tem o cronograma de stories
que é feito na comunidade Soberanas, né? Para quem não sabe, gente, no meu treinamento na comunidade Soberanas, todo começo de mês, aliás, final de mês, a gente se reúne dentro de uma aula do Zoom e a gente faz a rota do mês, que é isso que eu tô falando para vocês. Planejamento de datas, de ações, de campanhas, de gerar movimento, o que pode ser feito, cronograma de stories e feed, tudo alinhado para você manter constância, você trazer visibilidade para o negócio. Então é isso que a gente faz, é isso que uma lojista de sucesso faz na sua loja. Lembra a nossa colega que falou ontem? A Jennifer, quem tava aqui ontem? O que ela falou, gente? Que ela já entra no mês dela bonitinho, com tudo certinho, planejado, quanto ela quer vender, meta, tudo, né? O conteúdo, você viu que ela falou? Que ela entra mais cedo para ela fazer o conteúdo, para ela planejar a semana toda dela. Então, gente, é isso que faz a diferença da loja de sucesso, da loja comum. Não é sobre ter uma estrutura top, não é sobre ter mais dinheiro para investir, não é sobre ter uma equipe gigante, não é sobre isso. Vocês vão ver que tudo que eu for falar aqui hoje, tudo vai depender exclusivamente de você, da sua postura, dos seus hábitos, dos seus comportamentos, tá? Vamos falar de outro tema. Falamos de mentalidade, falamos de planejamento, né? Vamos falar agora de compras. A lojista comum, gente, como que ela age nas compras? Ela age loucamente, ela age desesperadamente. Ela compra tudo que vê pela frente, tudo que gosta. Ai, gostei, vou comprar, vou fazer, vou pegar isso daqui, vou pegar essa marca nova. Ah, eu queria trabalhar com essa marca. Ah, eu gosto dessa marca. Ah, eu vou sair comprando. É isso que ela faz. Quem se identifica com isso, gente? Coloque aqui. Coloque aqui pra mim se você se identifica com isso. Aí o que acontece no final das contas? Ela compra o produto, gente, quando a gente vai comprar o produto, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode comprar aquilo que a gente gosta. A gente tem que comprar de acordo com o nosso público. Você vai vender produto para quem? Para cliente, para o seu cliente. Então você tem que estudar o seu cliente. Você tem que saber sobre o gosto dele, sobre as preferências dele, sobre aonde está a maior grade ali que você tem mais clientes para você poder investir mais naquela grade. Eu tô falando tudo isso, gente, mas eu já cometi todos esses erros, tá? Nós comprávamos também loucamente. A gente ia comprar, já comprava do RN ao 18. Ah, pode mandar do RN ao 18, manda a grade completa, manda tudo isso. E no nicho infantil, gente, é muito complexo, porque a gente tem muitas grades, muitas grades. São muitas, né? Então, se você não entender o jogo, aonde você quer mirar, aonde você quer chegar, você tá fora. Principalmente no nicho infantil, tá? A gente tem essa particularidade que a gente tem uma grade gigante. Se você não fizer suas compras assertivas, com orçamento, com planejamento, você vai acabar com estoque parado. O estoque parado de loja é o dinheiro que tá na loja, tá? Muitas verdades, gente, coloca aí pra mim se eu tô falando muitas verdades, se acendeu luzinha aí, coloca pra mim aí luzinha, cabecinhas, coloca aí pra mim saber se tá fazendo sentido, tá? Se vocês estão me ouvindo bem. Então, o que acontece? Você vai ficar com o estoque parado. Estoque parado é o dinheiro da loja. O dinheiro da loja, gente, vai ficar no seu estoque e aí vai impossibilitar que você tenha lucro, vai impossibilitar que você faça novas compras, porque aí você vai fazer novas compras e você tem um estoque gigante. Aí essas novas compras você vai ter que pôr mais dinheiro em cima. E aí, de repente, você não vende. E aí fica tudo travado. Eu chamo isso de roda da morte, roda da miséria, tá bom? Isso é uma lojista comum. E uma lojista, Ana, que ela é uma lojista de sucesso. Como que ela age? Qual que é o comportamento dela em relação a compras? O comportamento dela é exatamente o contrário. Ela vai pesquisar sobre o público dela. Ana, mas eu tô montando a loja, como é que eu vou pesquisar público se eu não tenho um público? Você vai fazer o seguinte, anota aí, ó esse insight. Você vai fazer uma lista de futuras clientes, de possíveis clientes. Porque algum tiro você tem que dar para começar, certo? Só que esse tiro, ele pode ser mais certo. Nossa, gente, eu falando as coisas aqui, de repente eu vou ser banida, né? Meu Deus, tomar cuidado. Enfim, você tem que dar uma tacada que seja menos assim, mais assertiva possível. Porque pra você começar, você tem que testar. Você vai errar, gente. Não é impossível não errar. Todas as coleções que a gente faz, a gente sempre vai errar. Acontece que a gente precisa aprender a errar menos.
em relação a estoque, porque estoque é um negócio que vai fechar a sua loja, se você não souber dominar, se você não souber dominar uma compra, tá? Então, o que acontece? Você precisa aprender, quando você não tem cliente, você vai fazer uma lista. Ó, eu vou abrir uma loja e eu vou fazer aqui uma lista de 30 mães que eu tenho contato, que eu tenho amizade, que é da escola da minha filha, que eu acho que pode ser uma possível cliente, que inclusive eu vou chamar elas quando eu abrir a loja. Você vai anotar o nome da criança, vai anotar o tamanho da criança para você direcionar essas compras iniciais que você vai fazer. Os seus parentes, tudo bem que parentes às vezes não compra muito, né, gente? Vamos combinar. Mas são as primeiras pessoas que você vai vender, que você vai tentar vender. Então, é mais chance de você acertar. Então, você vai escrever todo mundo, vai colocar as grades, e aí você já vai ter um cenário. Ou você tá mais pro bebê, ou você tá mais pro infantil, ou você tá mais pro teen. E aí você direciona a sua compra nisso, beleza? Isso para quem ainda não tem a loja. E para quem já tem, você vai estudar seu público. A lojista profissional, ela estuda o público dela, ela vê aonde que vende mais, qual que é o produto que mais gira na loja, qual que é a característica da marca que é a campeã, é a número 1. Entende? Ela vai dominar o que também? Sobre planejamento financeiro, de compras. Ela vai saber, como ela tem meta anual, semestral, trimestral e mensal, ela vai saber o quanto exatamente ela precisa comprar para aquele mês, para aquela semana, para aquela coleção, para aquele ano ou para aquele semestre, né? Então, ela vai ter essa informação porque ela sabe, ela domina sobre planejamento. Então, ela vai ter exatamente o budget. O que é budget? O budget é o orçamento que ela vai ter que comprar, porque o orçamento de compra, ele é baseado naquilo que você quer vender ou naquilo que você já vendeu, acrescido do seu crescimento ali, né? Colocando o seu crescimento ano após ano, para quem já tem histórico. Então, gente, é isso que a gente tem que pensar. Essa lojista que vende todo dia, a profissional, a referência, ela faz isso. E hoje, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Hoje tem muito pouca gente dominando isso. Mas muito pouco. Quem é da minha comunidade domina isso. Eu garanto pra você. Quem é da minha comunidade e assiste as minhas aulas e tem o meu conteúdo, sabe e domina sobre isso. E se tiver alguma soberana aqui que falar assim, não, Ana, eu não domino sobre isso, é porque você não assistiu a aula, tá bom? É impossível ter uma aluna minha aqui dentro que não domine sobre isso, porque a gente bate muito nisso, gente. Planejamento de compras, compras assertivas, curva ABC, você saber qual produto que gira mais, qual produto que gira menos. Essa é uma lojista profissional. Essa é a que tem resultado, tá? Isso em relação a compras. Vamos falar de outro tema agora. Vamos falar de quê? De marketing, né? Então falamos de mentalidade, planejamento, falamos de compras. Vamos falar de marketing. A lojista comum, ela vê o marketing como um negócio chato, né? Ai, que saco ter que fazer vídeo, ter que fazer foto. Nossa, eu odeio, não gosto, não dá resultado. Instagram fala que vende, mas não vende porcaria nenhuma. Então, a lojista comum, ela tem essa cabeça. Ela não faz marketing, ela acha que é besteira, ela acha que é joguinho de marketing, coisa que é à toa, coisa que não tem tempo de fazer. Ela fala isso, ela fala, eu não tenho tempo de fazer marketing, eu não tenho tempo de tirar foto, eu não tenho tempo de fazer vídeo, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. E ela deixa isso pra escanteio, entendeu? Essa é a lojista comum. Já a lojista profissional, ela faz o quê? Ela se planeja em relação ao marketing. Ela sabe que marketing é o quê? Não é firula. Marketing é geração de demanda para venda. É estímulo para venda. Se você não tem marketing, você nunca vai ter venda. Esqueça. Se você depender só de fazer venda ali, esperar o cliente mandar uma mensagem, esperar o cliente entrar na sua loja, esqueça. Nos próximos 6 meses você tá com a porta fechada. Desculpa, eu tenho que te falar isso. Se você não faz marketing hoje, você tá fora do jogo, tá? Se você não entende que o Instagram é a nossa maior vitrine digital, você tá fora do jogo. E muita gente tá nessa ainda, da loja comum. E tem que prestar atenção, porque, ó, as coisas vão se atualizando. Daqui 6 meses já vai ter outras coisas, outras tecnologias. E aí você vai sendo engolido. Você vai sendo engolido, literalmente. Tá? Então, a lojista profissional que vende todo dia, ela faz cronograma de stories,
que tem dentro da nossa comunidade. Ela faz as ações de marketing. Se ela não dá conta de fazer, ela tem uma pessoa que faz para ela. Ela, sei lá, que seja ali uma pessoa que venha 2 vezes por semana ou 1 vez por semana e faça todo o conteúdo. Ela tem tudo planejado, ó. Segunda-feira vai postar isso, terça isso, quarta aquilo. E tem tudo nos stories, feed, ela posta todo dia. Já a lojista comum, ela posta 1 vez por semana. Ela posta foto de fornecedor. Ela pega ali, ela faz por fazer, sabe? Ah, é só para encher. Vamos colocar aqui para não, né, ela não tem estratégia. Já a lojista de sucesso, ela é intencional. Tudo aquilo que ela faz sempre tem uma intenção por trás, que é o que a gente ensina dentro do nosso método, tá? Ser estratégico e ser intencional para você poder trabalhar menos, mas trabalhar melhor, ter mais resultado, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, em relação a vendas, como que é a lojista comum e a lojista profissional que vende todos os dias? A lojista comum, gente, sabe o que ela faz? Ela pratica um negócio que chama assim, ó, eu chamo de marketing da esperança, né? Que é quando você entra na loja, você senta, você ora, você reza, você pede para Deus, Deus, mande os clientes para mim hoje, eu vou ficar aqui quietinha, obediente, eu vou sentar aqui e eu vou esperar que o Senhor me mande as pessoas. E me mande as pessoas com cartão ou mande as pessoas com Pix para também poder dar um up no meu caixa. É isso que as pessoas comuns fazem, as lojas comuns fazem, elas sentam e elas esperam. E aí, quando é loja física, fica atrás do balcão esperando o cliente chegar, organizando a loja. E quando é loja online, espera o cliente mandar uma mensagem e lembrar que você existe e pedir alguma coisa para você poder fazer uma entrega. É isso que uma lojista comum faz em relação a vendas, tá? Ela espera o movimento. Muitas vezes ela só faz um faturamento legal, ela só bate uma meta em datas comemorativas. Em festa junina, em Dia das Crianças, no Natal, ela só faz faturamento legal, meta, quando tem alguma data especial, quando o cliente procura ela não tem uma constância. Então essa é a lojista comum, tá? Essa lojista comum também, ela fica, né, ela tem essa postura, né? Ela tem medo de vender, ela tem medo de, sei lá, a pessoa veio na loja, comprou algumas coisas, ela tem medo de na próxima semana oferecer mais coisa. Ela tem essa insegurança, ela vai falar, vou ser invasiva, eu vou ser, né, chata, vou ser muito impostora se eu ficar enchendo o saco. Essa é a lojista comum, tá? Já a lojista profissional, o que acontece, gente? A lojista profissional, ela faz todo o planejamento das ações. Ela vai em busca do cliente, ela pratica o marketing que se chama marketing Maomé, que ela vai até o cliente. Se o cliente não vem até a loja vai até o cliente. Anota isso para a vida. Você não pode mais depender desse movimento. O cliente, ele tá na cama dele, vendo os stories da sua concorrente. Ele tá recebendo anúncios o tempo todo e num clique ele consegue comprar, consegue parcelar em 18 meses e consegue receber o produto na porta da casa dele no outro dia. Essa é a nossa realidade do varejo hoje. Então, se você não tomar postura, se você não tomar frente do seu negócio, não for a capitã do seu negócio e bater no peito e falar, vou pra cima, esquece. Você vai ser engolida pela China, já tá sendo, pela China, pelo Mercado Livre, pela Shein, pela Shopee, por tudo, né? Por todos os marketplaces, por todos os e-commerces e pela sua concorrente que muitas vezes acabou de abrir a loja, mas ela faz live todo dia, ela aparece, ela vai buscar os clientes, ela faz parceria com as influenciadoras e ela dá muito mais certo que você. Às vezes o produto dela é horrível, o trabalho dela é, sabe, ela é uma pessoa péssima. Você é muito melhor que ela, mas ela vai engolir você. Por quê? Porque ela se mexe, ela se move, ela cria o próprio destino, ela cria o próprio movimento. Então, essa é a postura, a atitude, os hábitos, né, de lojistas que têm resultado. Vocês viram o nosso case de ontem, né? A Jennifer falando o que ela faz, o que é todo dia, ela vai em busca do cliente, ela manda mensagem, ela faz o conteúdo, ela se mexe, movimento gera movimento. É isso que eu quero que vocês entendam. O varejo, ele nunca vai ser fácil, vai ser cada vez mais difícil. Porém, se você se preparar, se você tomar decisões, você vai
junto nessa onda. Você vai ganhar dinheiro, você vai botar dinheiro no bolso. Por mais que tenha muita concorrência, por mais que tenha a China engolindo a gente vai dar certo, a gente vai conquistar, porque a gente tem sempre ali uma estratégia, uma coisa nova para estudar, para aplicar, e tem o nosso DNA. As pessoas gostam da gente também. Se você bota a sua cara, a sua essência, né, as pessoas se conectam com você, e aí ela vai querer comprar de você, você vai conseguir fidelizar ela, mas precisa tomar decisão. E qual é a principal decisão que a gente precisa tomar? É a decisão de se comprometer. Então, eu quero fazer um movimento aqui hoje, tá? Eu quero fazer um movimento aqui hoje para essas 110 pessoas que estão me ouvindo, tá? Pra gente encerrar aqui. Eu quero construir um movimento aqui hoje, tá? Eu quero saber, gente, porque, ó, daqui 2, 3 meses, ó, a gente tá em junho, né? Vocês têm noção que daqui 6 meses já acabou o ano? E aí eu quero te perguntar, o que você fez lá em janeiro? Eu lembro que você prometeu pra você que você ia ter resultado, que você ia abrir o seu negócio, que você ia dar um jeito na sua loja, que esse ano você ia mudar tudo. E a pergunta é, o que você fez pra mudar? A gente já tá no meio do ano. Estamos no meio do ano. Passou que passou voando e a gente nem percebe, né? E o que acontece? Daqui 6 meses já acabou 2025 e aí a gente vai para 2026. E mais um ano, muitas vezes você vai ficar nessa lenga-lenga e talvez você até desista do seu negócio porque você bate tanta cabeça, você tá tão perdida que você não sabe nem o que fazer, não sabe nem o que, sabe? Não sabe nem por onde começar. Então eu quero fazer um compromisso público aqui com vocês agora, com essas 113 pessoas que estão ao vivo. E eu quero saber quem daqui 6 meses vai ter orgulho da sua loja, vai ser uma profissional referência, vai estar em outro nível, em outro patamar, com muita constância, muita disciplina, muito comprometimento, porque se você se comprometer comigo aqui agora, se você falar, eu declaro, eu me comprometo, coloca no chat aí pra mim, se você quer essa transformação daqui 6 meses, ou daqui 3, daqui 2, né? Porque eu tenho cases de alunas que em 1 mês já viram totalmente o jogo, muito rápido. Mas coloca assim, ó, eu declaro hoje é dia 10 de junho, eu declaro que eu vou ter uma loja de sucesso em menos de 6 meses. Antes de virar o ano, você vai ter uma loja de sucesso. E o que é uma loja de sucesso, Ana? Muitas vezes o sucesso é diferente para mim, para você, mas o mais importante é você estar satisfeita. É você ter uma loja que dê lucro, independente se você fatura 10, se você fatura 100. Quem fatura 10 também tem lucro. Eu tenho muitas alunas belezinhas, chuchuzinho, que fatura 10 mil e sobra 4, sobra 3. Olha que legal, gente. Né? Não é sobre o seu tamanho, é sobre a sua postura. Então coloque para mim, eu declaro. Mesmo que você não tenha loja, você vai aprender do zero as decisões, os hábitos, todos os pilares de loja que você precisa para você evoluir. Mas eu preciso de comprometimento. Eu não quero falar com gente aqui que não está disposto a pagar o preço. E o preço que eu tô falando não é o preço que você vai me pagar para entrar no treinamento na semana que vem. Não é só sobre isso. É claro que você vai ter que investir, que você vai ter que pagar o preço, mas eu tô falando do preço da disciplina, o preço do comprometimento que você vai ter que ter comigo, com a minha comunidade, com as nossas lives, com as nossas aulas para fazer a diferença. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque muita gente compra curso, nem vê, não se compromete, não participa. E aí vai sair falando mal ainda, né? Falar, não aconteceu nada. Por quê? Porque não comprometeu. Porque você não deu seu sangue, você não deu seu 100%. Então é o seguinte, até dezembro vai ter 1% de lojas que vão ter resultados, que vão ter sucesso. E eu quero saber agora se você tá nesse bolo do 1%, ou se você vai estar nos 99% que vão mais uma vez estar frustradas, estar desesperadas e estar desistindo do seu negócio. Eu quero saber se você é parte do 1% ou se você é parte do 99%. Fala pra mim. Se você falar que você vai ser parte do 1%, você está se comprometendo nesse momento. É um comprometimento, é um movimento que a gente está levantando, uma bandeira que a gente está levantando de profissionalização de lojas aqui agora. Então, se você quer ser o 1%, você precisa tomar decisões, você precisa se comprometer, você precisa estar aqui comigo.
Agora, se você for fazer parte do 99, beleza, tchau. Sai da live, não volta amanhã, não participa da jornada, não participa da comunidade soberanas. Boa sorte. Boa sorte. Porque eu quero falar com gente que esteja comigo, que esteja, né, comprometida a transformar sua realidade. A transformar sua realidade. Então eu quero saber, 1% ou 99%? Vocês que sabem. Eu quero desejar boa sorte para quem falar 99. Ana, eu gosto de você, gosto das lives, mas não faz sentido para mim, tenho medo, não sei o que. Beleza. Sozinha, deixa eu te falar, vai ser muito difícil você avançar, né? Tem gente que até consegue, mas o caminho é aquela coisa do erro e do acerto. Você vai sempre fazendo as coisas sem saber e muitas vezes esse erro ele pode custar caro. Ele custa muito caro. Ele custa mais do que o investimento que você vai fazer daqui para frente. Então, pensem bem e coloquem para mim que lado que você quer estar. De uma loja comum que vai abrir, porque, ó, o que eu tô falando aqui, gente, não é balela. A gente tem uma estatística de mercado que 80% das lojas que abrem, elas fecham no primeiro ano de atuação. Em 12 meses, uma loja fecha. 80%. Se for 10 lojas que abrirem, 8 elas fecham em 12 meses. Por quê? Exatamente por tudo isso que a gente falou. Por todo esse amadorismo que a gente falou. A minha missão aqui com vocês, se eu for falar pra vocês, gente, eu sou concorrente de vocês. Eu tenho loja. Você é minha concorrente. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô ensinando vocês? Porque a minha missão é muito maior que essa. Minha missão é muito maior do que botar dinheiro do meu bolso, né, fazendo as coisas corretas aqui na minha loja. A minha missão aqui é salvar vocês. É mostrar que existe um caminho pelo qual eu já passei, que você pode passar e você pode ter muito resultado. Esse é meu propósito de vida. Por isso que eu abro minha boca pra falar. Porque senão, gente, você concorda comigo, sendo concorrente de vocês, que eu ficaria bem quietinha no meu cantinho, ganhando minha grana, fazendo meu resultado, e eu não quero que ninguém me copie, eu não quero que ninguém me siga, eu não quero que ninguém faça igual eu, porque eu vou dominar o mercado? Eu poderia ter esse pensamento. Mas não. Eu quero que você tenha também resultado. Porque, gente, o mercado ele é muito amplo. A gente tem muita gente nesse mundão. Eu não preciso querer tudo pra mim. Eu quero que vocês também possam viver isso, possam viver a vida que eu vivo hoje, a liberdade que eu tenho hoje, as conquistas que eu tenho hoje, a pessoa melhor que eu me tornei. Eu quero isso pra você. Só depende de você. Então, ou você vai estar no 1% ou você vai estar nos 99%. A escolha é sua, tá? A escolha é de vocês. Espero ter ajudado vocês hoje. Quem não se inscreveu para a jornada, se inscreve para nossa jornada. E agora, para encerrar nossa live, eu vou trazer um case de sucesso dentro da nossa comunidade. Roberta Stefan, você tá por aí? Dá um oi aqui para mim. Fala, oi Ana, tô aqui, para eu poder chamar você. A gente vai trazer esse case hoje de sucesso para nossa live 2, né, do nosso aquecimento. Se eu acendi uma luzinha no seu coração hoje, eu já tô muito feliz e muito satisfeita, tá? E eu quero que você se comprometa a estar amanhã, estar quinta-feira, estar na sexta e participar da nossa jornada Logista 4 em 1 que acontece na semana que vem, tá bom? Vamos lá, gente, cadê? Ah, aqui a Roberta. Vamos lá, Roberta. Vamos trazer aqui para encerrar o nosso encontro, sempre encerrando com uma lojista de sucesso dentro da nossa comunidade, para ela contar um pouquinho da história dela e inspirar vocês, porque se a Roberta conseguiu, tá conseguindo, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Então vamos lá, Roberta. Esse nosso encontro maravilhoso de hoje, hein? Maravilhoso. Roberta? Oi, Oi, tudo bem? tudo bem com vocês? Tudo jóia? Já tá aí na loja, linda, maravilhosa? Já estou aqui atrás do meu caixa, ó. Que a gente ainda continua Olha, colocando coisinhas para as mamães ver assim que estão finalizando a venda. produtos de checkout, ó, gente, olha que estratégica que ela é. Vocês estão vendo, né?
produtos de checkout no caixa para elevar o ticket médio. É sobre isso. Roberta, Exatamente. parabéns. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, nessa nossa série, né? A Adri estava falando com vocês. Nessa nossa série, todos os dias a gente vai trazer uma aula e ao final trazer um case de sucesso da nossa comunidade para inspirar essas mulheres que estão aqui conosco, né, nessa jornada. Então, eu queria que você contasse rapidamente, aí brevemente, um pouquinho da sua história e o que aconteceu com você, como que você era antes e como que você é agora, depois do nosso treinamento. Então, gente, como a Ana falou, eu sou a Roberta, sou empresária, sou a mamãe do Bruno, sou uma esposa também, tenho um lar, tenho uma casa, me dedico à loja. A minha loja agora ela tem apenas 1 ano e 9 meses, tá? Eu faço 2 anos em setembro. Esse sonho de ter uma loja de moda infantil, ela veio após o nascimento do Bruno, do meu filho, é claro, hoje ele tem 3 anos, né? Antes eu tive uma experiência, eu tenho uma experiência de 8 anos de instituição financeira, então eu vim totalmente assim zerada de conhecimento em loja, em moda infantil, só aquele conhecimento básico de mãe, né? Que a gente sabe que quando necessita, precisa da roupa e nesse conhecimento básico assim. Quando eu abri a loja, então eu não tinha essa experiência. Fui 4 meses, após 4 meses de loja, eu conheci a Ana e eu, exatamente nas imersões que eu estava acompanhando, né, na imersão de hoje, me tocou muito, porque realmente eu estava naquela loucura. Era eu que comprava, era eu que vendia, era eu que fazia estratégia, era eu que. Estratégias que eu imaginava que era boa, tá, gente? Mas não era. E era eu que fazia tudo aqui na loja. Por mais que tinha uma funcionária, eu ainda não conseguia demandar coisas para ela e que fossem realmente assertivas. Então, me deu um clique que realmente eu precisava me especializar. Não é porque a gente é empresário, que a gente é dono de loja, que a gente também não precisa se especializar, que a gente não precisa correr atrás. Ah, agora eu sou empresária, agora eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais ter conhecimento nenhum, né? Então, para mim, isso foi muito importante quando eu conheci a Ana e participei dessa jornada. Entrei na comunidade Soberanas e fui acompanhando desde a estratégia mensal, as aulas mensais, fiz as aulas do curso, tive todo o conhecimento de markup, como precificar de fato as nossas mercadorias e principalmente o que a Ana fala muito e que foi mesmo uma virada de chave. Ainda mais para quem tem loja nova como eu. Não dá para esperar o cliente entrar na porta. Se eu for hoje sobreviver do cliente que passa aqui na frente da minha loja, que realmente entra para comprar, eu estaria fechada. Então, mudou realmente quando eu comecei a fazer estratégias assertivas, marketing direcionado, um Instagram bonito, que de fato dá vontade de entrar e ficar, atrair novos seguidores com muitos patrocinados. E, gente, eu não gasto muito nos patrocinados, tá? Eu faço eles estratégicos e por isso que eu consigo alcançar mais pessoas todas as vezes. Então, assim, isso foi virando a chave, sabe, Ana? Foi trazendo mais clientes, eu comecei a ser conhecida. Eu tô numa região que eu atendo 6 cidades hoje, então eu tenho clientes em 6 cidades aqui ao redor. Sua cidade é pequena? Como é que é a sua cidade? Eu sou de Presidente Getúlio, Santa Catarina, acabei de esquecendo de dizer, mas assim, aqui na minha cidade tem 22 mil habitantes. Uau, Então, cidade pequena, bem pequena. e ao redor, eu considero que a nossa cidade é polo, porque ao redor tem muita cidade menor que a minha. Então acaba que eu consigo atender essas 6 cidades em volta, sabe? Bom dia. Acabou de entrar uma cliente, já vou lá atender ela. Só finalizar aqui rapidinho. Agora de manhã eu estou sozinha, à tarde eu também tenho funcionária. E a gente começou a dividir as tarefas aqui. Eu faço todas as compras e vendas, o meu marido cuida do financeiro, ele me passa o meu ponto de equilíbrio para a gente desenhar a meta. A gente faz as estratégias mensais, a gente faz as estratégias semanais. Nós temos o nosso grupo, a gente fez um clube também. Então, tudo isso foi trazendo
resultado. Mas, gente, não foi de um mês para o outro, não foi assim de uma semana para outra. É Foram uma construção. uma construção, foi gradativo. A gente foi crescendo mês a mês. Depois que eu estava na comunidade, depois de 4 meses, eu já subi de nível, né? Eu já fui para o grupo maior, né? De mais faturamento. Então, eu já comecei a colher resultados. E assim, gradativamente, gente. É uma construção. Então, é realmente uma virada. Você tem que entrar, você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que conversar com pessoas, você tem que criar estratégias, fazer parcerias e de fato dá certo. Dá muito certo, porque para mim está dando resultado todos os meses. E como eu coloquei na nossa conversa, né, Ana, de soberanas, a gente aumentou 30% o nosso faturamento em relação ao ano passado. Então tá muito bom. Maravilhoso. Olha só que belezinha. Roberto, você precisa sair? Não quero te atrapalhar. Então, um beijo, beijo e Beijo, até mais. Obrigada pela prazer, participação. gente. Tchau. Beijo. Gente, olha só isso. Olha isso, que loucura, né? Ó, mal abriu a loja, já entrou cliente. Esse é o perfil das nossas alunas, esse é o comportamento, a postura, como a Roberta falou. Hoje ela tem tudo organizado. Ela veio de um outro trabalho, ela veio de transição de carreira. Isso acontece muito, gente. Muitas vezes a mulher, ela tá numa carreira, ela tem filhos e aí ela tem que fazer outra coisa, ela tem que adaptar a rotina dela. E é muito possível, é muito real, assim como a Roberta e milhares de alunas que a gente tem por todo o Brasil. É isso que eu tô falando para vocês. Não sou eu que falei, né? Foi a Roberta, foi a Jennifer ontem. É para quem não viu, vai lá ver esse depoimento dela. É exatamente isso, essa profissionalização de pessoas para que a gente possa trazer. Porque você vê, o varejo é difícil, é desafiador, mas você vê como que ela tá leve, como que ela tá feliz com os resultados, como que ela tem segurança do negócio dela. Você viu que ela falou que se dependesse do mercado, ela estaria fechando. Então é sobre isso, é sobre você se capacitar, sobre você tomar boas decisões para virar o seu jogo. Todas vocês podem conseguir. Não é porque a Roberta tem estrutura, ela tem dinheiro, ela tem sorte. Não é sorte. Não é sobre dinheiro e estrutura, é sobre postura, sobre decisões que você precisa tomar. Tá bom, gente? Então, ó, eu quero agradecer. Eu espero que a Roberta tenha inspirado vocês. Coitada, precisou sair correndo, né? Que bom, né? Porque cliente na loja. Então, gente, ó, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Amanhã a gente tá de novo aqui com outro tema super especial às 8 da manhã e no final mais uma historinha de sucesso para vocês, para inspirá-las nessa nossa jornada. Quem ainda não se inscreveu, comenta a jornada para participar do nosso curso gratuito, tá? Teremos um curso gratuito segunda, terça e quarta. E depois desse curso, na quarta-feira, você vai ter a possibilidade de fazer parte da nova turma da Comunidade Soberanas. Então já se programe, já se prepare, porque o seu jogo vai virar dentro desse mês, dentro dessa decisão que você vai tomar. Certo, gente? Beijo para vocês, um ótimo dia. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o negócio de vocês. Muito obrigada pela audiência e amanhã a gente está de volta aqui às 8 horas. Beijão, galera! Tchau, tchau!